meditando nessa palavra, está escrito no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 7, no versículo de número 14. Aleluia! Crônicas, Glória a Deus! 14. Diz assim a palavra de Deus: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ainda que essa palavra veio a Salomão, ao povo de Deus, ao povo de Israel, ainda que essa promessa foi dirigida ao povo de Deus, nessa noite, diante de tudo aquilo que o Espírito Santo já tem nos dito, de tudo aquilo que Deus já tem nos falado, nos chamado a atenção nessa noite, eu creio que nós podemos tomar posse dessa promessa, porque a palavra diz que essa promessa, que essa palavra vem também para o povo que se chama povo de Deus, vem para o povo que é chamado pelo nome de Deus. E hoje, nós, Igreja de Deus, reunidas aqui neste lugar, nós somos esse povo. Nós somos o povo chamado povo de Deus. Então eu creio que essa palavra, ela vem para nós também. Ela vem falar conosco. E Deus, Ele vem falando conosco desde o início desse culto, usando diversas pessoas, diversas fontes, diversos vasos e diversos meios, seja na palavra ou seja através do louvor. Deus já tem falado conosco de uma pessoa que se distanciou da presença de Deus. Deus já tem falado conosco de que nós devemos estar buscando, nós devemos estar reconhecendo os nossos pecados. Deus vem nos alertando que nós devemos estar ligados com Ele. Já foi dito nessa noite que o nosso relacionamento com Deus é uma via de mão dupla. Os irmãos ouviram isso nessa noite, que o nosso relacionamento com Deus é uma via de mão dupla que vai e vem. E eis aqui a receita para nós nessa noite, de como deve ser o nosso relacionamento com Deus, como deve ser a nossa intimidade do povo que se chama povo de Deus. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Quando Deus nos permite ser chamado pelo seu nome, quando Deus nos dá essa oportunidade de que nós sejamos chamados pelo seu nome, Ele fala daqueles que estão dentro da sua casa, em íntima comunhão com Ele. Deus nos dá essa oportunidade. Deus dá a oportunidade àqueles que estão dentro da sua casa, com íntima comunhão, com intimidade, com reverência. Não é para aqueles que às vezes estão dentro da casa dele de qualquer forma e de qualquer maneira. Ele exige de nós vários requisitos para que nós sejamos chamados povo seu e ovelha do seu pasto. Para que sejamos rebanho do Senhor, primeiramente, nós temos que ser ovelhas obedientes ao nosso pastor, ovelhas obedientes ao nosso mestre, estar dentro do seu aprisco, obediente ao seu chamado, ouvindo a sua ordem. E diz a palavra de Deus, para que esse povo que se chama pelo nome de Deus, para que esse povo que tem o privilégio de ser chamado povo de Deus, seja abençoado por esse tão grande e poderoso Deus, porque Ele sim
esse seu nome, Ele está nessa noite, sim, com suas mãos estendidas sobre este lugar, sobre este povo, sobre essas vidas, individualmente, para nós. Mas não é de qualquer maneira. A vontade do nosso Mestre é de nos abençoar. Agora vem a nossa parte, pois é uma via de mão dupla. E se é uma via de mão dupla, as duas partes têm que estar interessadas em estar realizando o processo. Deus está interessado em nos abençoar, pois Ele já nos disse isso. E nós estamos interessados em estar nos relacionando com Ele verdadeiramente para que sejamos abençoados, pois diz a palavra de Deus que nós, povo dele, nós temos que primeiramente nos humilhar. Aí alguém diz assim: mas irmão, eu já sou tão humilhado neste mundo. A humildade que diz aqui, se humilhar é perante Ele. Nós, povo seu, nós temos que nos humilhar diante do nosso Deus. Nós temos que nos curvar diante de Deus. Ainda que o mundo lá fora nos humilhe, mas nós temos que nos humilhar diante dele, para que ele nos exalte diante do mundo lá fora. Irmãos, o povo de Deus era conhecido ao longe pelo Deus a qual ele servia. O povo de Israel era temido, e eles tremiam diante do nome, de quando era alardeado que o povo de Deus estava chegando, porque eles temiam o poder do Deus que estava com aquele povo. Irmãos, ainda que o mundo lá fora esteja te humilhando, eles têm que temer, eles têm que reconhecer que o Deus que a igreja serve é maior do que aquele que está. Aleluia! A igreja, ela tem que estar numa posição maior do que aquilo que está levando o mundo para o inferno. A igreja, ela tem que ser reconhecida. O povo lá fora tem que reconhecer que aqui dentro tem abrigo, tem socorro, aqui dentro tem a presença de Deus. Olha lá que vem um povo que pertence a Deus. Esse povo tem que ser reconhecido, porque é chamado povo de Deus. Alguém ainda olha para você e pergunta para você se você é crente? Porque se você tem cara de crente, se alguém ainda te pergunta se é crente, dê glória a Deus por isso. Porque não é mais para qualquer um que estão perguntando. Não é mais para qualquer um. Não é mais qualquer um que está sendo reconhecido como povo de Deus verdadeiramente. Então, se alguém olha para você e ainda vê o brilho de Jesus na tua face, dê glórias a Deus por isso, porque você está sendo reconhecido como povo de Deus nesta terra. E a igreja, ela tem que brilhar. Nós temos que nos humilhar perante Deus para sermos agraciados por Ele, para sermos abençoados por Ele. Diz a palavra ainda que o segundo item é orar. E nós já ouvimos várias vezes o Espírito Santo dizer isso para nós nessa noite. Nós temos que humilhar perante o nosso Deus. Não há outro meio, não há outro caminho. Eu não estou chamando a atenção da igreja, chamando a atenção da igreja, porque a palavra, quando vem, ela vem primeiramente a mim, e passa por mim e vai à igreja. Nós precisamos orar mais. O mundo jaz no maligno. O mundo sendo atrativo à população. O mundo sendo atrativo até mesmo a muitos que estão no nosso meio. Não há outro caminho de nós nos relacionarmos com Deus se não for através da oração. É uma via de mão dupla, como já foi dito. Para termos esse relacionamento sincero
quiser ir puro com Deus, é através da oração particular. Nós, indivíduo com Deus, nós temos que nos humilhar, nós temos que orar, nós temos que buscar a sua face, nós temos que incessantemente buscar a face de Deus. Não importa os problemas que nós estejamos passando na nossa vida, nós não podemos perder o foco, nós não podemos perder a esperança, nós temos que buscar incessantemente a face de Deus, não há outro meio. E diz a palavra de Deus que nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos. Mas alguém vai dizer assim: irmão, eu já aceitei a Cristo e sou convertido dos meus pecados. Pois eu te digo que nesta vida, enquanto nós estejamos aqui nesta terra, todos os dias nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, pois somos pecadores. Nós temos que nos humilhar diante de Deus, reconhecer a necessidade que nós temos dele, pois nós não somos nada em nós mesmos, nós não somos nada em nossas próprias forças. Tudo que temos, tudo que somos, se estamos respirando, é porque é pela vontade dele. Se estamos aqui nessa noite, é pela vontade e permissão dele. Nós temos que orar, buscar a sua face incessantemente e nos converter todos os dias dos nossos maus caminhos, porque a nossa natureza, ela é má, e nós temos que reconhecer que todos os dias nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados e nos alimentar espiritualmente de Deus, que é a nossa fonte. Todos os dias nós precisamos nos alimentar da fonte da água da vida, que é o nosso Rei, Cristo Jesus, para que nós estejamos firmes, ligados em Deus, todos os dias das nossas vidas. Daí Deus diz que desta forma Ele, Deus, ouvirá dos céus, Ele, Deus, nos receberá, porque Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Deus não está procurando a multidão que se encontra dentro da igreja, mas Ele está procurando dentro da igreja os verdadeiros adoradores. Aleluia. E Ele reconhecerá isso em nós quando nós buscarmos estar fazendo todos esses requisitos. Então Ele do céu nos perdoará e sarará a nossa terra. Ele então do céu nos perdoará e sarará a nossa alma. Ele nos abençoará, Ele nos exaltará, Ele nos colocará de pé, Ele nos conservará de pé. Irmãos, nós temos que em todos os dias das nossas vidas, não é em alguns, mas em todos os dias da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, estar praticando dessa forma. Daí alguém pode pensar assim: mas é muito difícil ser crente, mas é muito difícil agir dessa forma. Irmão, eu quero te dizer nessa noite que não existe meio termo. Alguém ainda nessa semana estava me colocando numa situação e dizia assim: mas hoje os tempos são outros, hoje a igreja está diferente, hoje o povo é diferente, Deus deve aceitar dessa forma. Irmãos, Deus nunca vai se curvar ao homem, o Criador nunca vai se curvar à criatura. Pelo contrário, nós é que devemos nos curvar a Deus. A fé nunca vai se curvar a você. Você é que tem que se
cultivar a fé em Deus. Deus nunca vai mudar. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se nós queremos ser povo seu e ovelha do seu pasto, se nós queremos ser chamados povo de Deus, se nós queremos ser chamados pelo seu nome de Deus, então nós é que vamos ter que nos curvar a fé. Nós é que vamos ter que agir dessa forma todos os dias das nossas vidas, para sermos arrebatados um dia quando o Senhor voltar, como já foi dito também nessa noite, que esse dia não está longe, que esse dia está perto. Eu creio nisso. Alguém mais crê nisso? Glórias a Deus por isso. Eu creio nisso. E às vezes alguém até se preocupa quando é dito que o dia do Senhor está próximo. Não, nós temos é que nos alegrar. Às vezes as pessoas se incomodam e dizem: irmãos, mas está se aumentando muito os escândalos no meio dos crentes, e isso e aquilo. Nós ficamos comovidos, nós ficamos tristes por isso, mas pela palavra, diz a palavra que isso é sinais da vinda do Senhor, isso é sinais dos dias que antecederiam o soar da trombeta. Então nós ficamos tristes, porque nós não queremos que os irmãos se percam. Nós ficamos tristes, como já foi dito, Deus amou aqueles dias e se afastou da igreja. Nós ficamos tristes quando vemos os irmãos amarem mais o mundo do que a casa de Deus. Mas nós ficamos contentes, porque vemos sinais que mostram que a vinda do Senhor está próxima. Que o arrebatamento da igreja, que é certo, que será verdadeiro, que vai se cumprir, está chegando. Glórias a Deus por isso, porque estamos aqui nessa noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nós estamos aprendendo que devemos nos humilhar, orar, buscar a sua face incessantemente, pedir perdão a cada dia, porque quando for aquele último dia que nós crentes, nós devemos viver cada dia como se fosse o último, porque o dia será. E oxalá se fosse hoje, que o Senhor vier buscar a igreja. Todos nós nos encontraremos nessa situação, obedientes a Deus e pronto para subir com o Senhor nos ares. Deus abençoe a igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.